Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o recado do Campos Neto. O Campos Neto mandou um recadinho aí para o governo. Campos Neto que agora perdeu um pouco como é que a gente fala? Não é da vergonha, né? Mas assim, tá um pouco mais soltinho, né? Aprendeu a jogar um pouco mais o jogo, né? O Brasil não fez quase nada de reformas. Tá aí nosso querido Campos Neto. Ele disse o seguinte, ó, nós falamos demais, gastamos muito tempo e é nosso trabalho no Brasil, né, discutindo a taxa Selic, se vai subir, cair, o que vamos fazer. Mas quando olhamos para além disso, precisamos focar nas reformas estruturais. Quando eu vejo todas as reformas que estão sendo feitas em países emergentes, vejo que aqui não fizemos quase nada de movimentações nesse sentido e precisamos fazer algo, porque com esse endividamento, a taxa neutra mais alta e o crescimento baixo, nada disso é bom para o Brasil, né? O que ele está... Vamos lá, taxa neutra é o quê, gente? Tem uma coisa dos economistas que, por exemplo, o André Lara Rezende e o nosso querido Galípolo, né, são da mesma ideia de que isso é uma invenção, e é uma invenção da economia, é a tal taxa neutra de juro, que é uma taxa de juros que naquele nível ela não seria nem contracionista e nem expansionista, né? Isto é, ela nem contrairia a economia e nem ajudaria a expandir a economia. Naquele nível, a inflação fica parada onde está, o juro fica parado onde está e o crescimento econômico fica parado onde está. Qual é esse nível no Brasil? Era 3,5% e durante a pandemia o Banco Central revisou para 4%. Ah, mas o Banco Central brasileiro está muito diferente, etc. Não. Nos Estados Unidos a discussão é a mesma e na Europa também eles passaram de 3 para 3,5%, se não me falha a memória, a taxa neutra de juros deles lá. Então, você imagina o seguinte, é inflação mais taxa neutra, e a partir daí é que você vai ter contração ou não. Hoje, se a inflação estiver aí por volta dos 6 no ano, então você tem 6 mais 4, 10, e você teria 3,75 de juro acima do juro neutro, juro que está contraindo a economia, que vai gerar desemprego, que vai desaquecer a economia brasileira. Nisso tudo está todo mundo certo, inclusive o Banco Central sabe disso. A ideia do Banco Central é que quanto mais rápido ele consiga fazer isso, melhor para a economia, visto que inflação seria uma penalidade muito maior para a população do que um desaquecimento momentâneo, já que a inflação pode perdurar durante muito tempo, tá bom? Então, é isso que tem dito o nosso querido Banco Central. E aí o que o Roberto Campos Neto está falando é o seguinte, olha, para diminuir o juro neutro, para a gente ter taxas mais baixas de juros, a gente precisa das reformas. Que reformas ele está falando? Está falando da reforma tributária, está falando da reforma administrativa, né, e outras reformas que podem trazer mais eficiência para o Estado brasileiro, certo? Se o Estado brasileiro, né, ou a reforma até do teto, né, que é o arcabouço fiscal, o regime fiscal sustentável, como gosta de chamar o Cláudio Cajado. Tudo isso pode trazer a taxa de juros para baixo mais rápido. Ele lembra sempre nos discursos dele, deve lembrar hoje, na palestra dele, que o juro caiu mais rápido quando o Brasil começou a fazer superávites primários, tá? E esse é um recado bem claro, porque aparentemente, né, na sexta-feira foi revisado o número do governo, que estava num déficit previsto de 104 e agora passou a ser 140 bilhões de reais de déficit esse ano. E se você imaginar que ano que vem o governo está pretendendo zerar o déficit, ele precisa tirar aí, no mínimo, por enquanto, 140 bilhões de reais de ré que ele está tomando esse ano, certo? Só para equilibrar as contas no ano que vem. Como a despesa vai subir com inflação mais 0,6, então é no mínimo 140 bilhões, tá bom? É isso. Bom, aí, obviamente, o Haddad, nesse mesmo evento, o Haddad participou, pressionou lá o governo central, aliás, o Banco Central, porque faz parte, né, gente, do jogo político, você pressão e contra-pressão até você achar um lugar onde todo mundo consiga se organizar. E o Haddad está certo dizendo que são dois braços do mesmo organismo, mas nem sempre eles estão fazendo o mesmo movimento, né? A política monetária e fiscal são dois braços do mesmo organismo, não há mão mais importante que a outra. Talvez sejam duas pernas do mesmo organismo, já explico por quê. As duas têm que trabalhar ativamente em proveito de uma política
adequada e falou, olha, discutir política monetária não é afrontar política monetária. Estamos construindo essa relação, todos que estão aqui estão correndo pelo mesmo objetivo. Não só porque ele usou a palavra correndo, mas eu acho que são duas pernas porque não dá para cada uma ir em um sentido, né? Aí você fica dando volta, né? Você não vai a lugar nenhum. As duas têm que ir para o mesmo sentido. O problema aqui é a política fiscal quer ser expansionista e a política monetária quer ser contracionista, porque entendem coisas diferentes e estão em busca de objetivos aparentemente diferentes. Na política fiscal, a gente está em busca de crescimento, dinamismo econômico, de aumentar o consumo, e na política monetária, a gente está em busca de exatamente o contrário disso tudo para poder controlar a inflação. Certo? Então é isso. Essas duas ideias é que estão dificultando um pouco que os dois braços ou as duas pernas caminhem na mesma direção. E é isso que o Haddad está tentando passar. E disse também o Haddad, que é um eterno otimista e deve ser, como todo bom ministro da Fazenda, que o Brasil tem a obrigação de crescer acima da meta, né? Acima da média mundial. O Brasil vem experimentando condição em que as taxas de inflação se reduzem, as projeções de crescimento são revistas para cima, diz aí o nosso querido Haddad. E aí eu queria mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá, pode vir aqui para minha tela rapidinho. Isso aqui, eu acho que vocês conseguem enxergar daí. Vou tentar diminuir essas abinhas aqui, ó, só para poder aumentar aqui. Ó. Pronto. Aqui na quinta-feira, se não me falei, agora eu não sei, né? Dia 25, isso, quinta-feira, o IBGE divulga, então, a inflação, né, a prévia da inflação, que é o IPCA 15, né? Por que ele é chamado de prévia da inflação? Porque o IPCA, ele mede do começo do mês até o fim do mês, e o IPCA 15 de 15 a 15, né? Do meio do mês até de 16 a 15, mas só para a gente ter, é do meio do mês ao meio do mês, então indica uma tendência. E qual é a tendência agora, né? O que o mercado espera? Uma reaceleração da inflação de 4,16 na leitura anterior para 4,21 nesse mês de maio, né? No mês que passou agora de maio. E mês contra mês vai subir de 0,57 para 0,64. Então, é a inflação reacelerando. E é isso que a gente está falando, certo? O que o governo está falando que vai ter uma surpresa da inflação para baixo, se isso aqui começar a vir abaixo mesmo, aí sim a gente tem uma mudança de parâmetros econômicos importantes e pode ensejar, sim, com que o Banco Central veja a possibilidade de baixar esses juros mais para frente. Lembrando que eu tenho falado isso para vocês, os bancos, em geral, estão trabalhando com uma alteração na meta de inflação agora em junho, na próxima reunião do CMN, Conselho Monetário Nacional, que tem como componentes 3 votantes, que são o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e a ministra de Planejamento e Orçamento, que é a ministra Simone Tebet. Então, Tebet, Haddad e Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto diz, inclusive, que ele não devia participar do CMN, mas ele vai participar, então provavelmente ele vai com o que o Haddad e a Tebet decidirem. Porque o que ele diz é o seguinte, eu não posso decidir qual é a minha meta. Vocês é que tem que dar a meta para o Banco Central e ir atrás da meta, obviamente, né? Mas o fato é que a gente tem, então, nessa semana, um dado importante de inflação e que pode balizar aí o restante da trajetória dos juros, pelo menos para os próximos meses. E aí, lembrando, quando eu falo dos bancos, eles já têm uma alteração da meta e eles preveem uma redução no juro durante o ano, justamente em função dessa alteração da meta, que seria de 3 para 3,5. E isso, não sei, embora ainda não esteja decidido, não parece que é o que o Haddad vai propor lá no CMN, e sim aquela história de uma meta contínua, né, de 3%. Olha, a gente vai ter uma meta de 3% que a gente vai tentar buscar com o tempo, mas a gente não precisa buscar essa meta no ano calendário 2024 ou 2025, e sim com o passar do tempo. E aí você consegue dizer, olha, a gente vai ter uma inflação daqui a 24 meses de 3%, por exemplo. Talvez isso crie uma nova ancoragem e aí traga também a taxa de juros para baixo. E é isso, só depois que eles fizerem essa alteração que a gente vai ter certeza de qual vai ser o impacto
dessa mudança, se houver, na taxa de juros, tá bom? E aí, só porque eu não podia deixar passar isso aqui, não tem nada a ver com juros, não tem nada, é só porque eu estou falando do Haddad, eu gostei tanto, achei tão bonito, o Haddad vai pedir socorro para Dilma, para ajudar na crise na Argentina. Olha, Argentina, estás em maus lençóis, viu? O Banco dos BRICS, então, pode ser que libere uma graninha lá para a Argentina tentar sair do buraco, né? Buraco esse que foi causado, entre outras coisas, né? Um juro que não se levava quando tinha que se levar, e a inflação foi subindo, 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 até estar onde está hoje, acima de 100% ao ano. E aí você praticamente perde tudo, né? Você perde poder de compra, ninguém mais quer sua moeda, porque ela desvaloriza com uma velocidade muito rápida, e tudo isso vira uma bola de neve, um círculo vicioso, tá bom? O ministro está fazendo, então, vai pedir aí ao Banco do BRICS para ajudar aí a contornar a crise econômica vivida pela Argentina. Então, Dilma Rousseff, que está lá aprendendo mandarim, já está fluente, né? Eu já vi umas falas dela lá, fluente em mandarim, continuo sem entender o que ela falava. Agora, eu não entendo em mandarim, né? Que coisa bonita. Pelo menos agora a gente tem uma desculpa. O Guerrato dizendo que eu estou passando do limite, colocando Haddad e Dilma na mesma frase. O juro, o CS está dizendo que os juros da Argentina ainda são negativos, apesar de estarem em cerca de 96% ao ano. É exatamente isso. Né? Não passou da inflação, né? Ainda está no tal do behind the curve, né? Que o pessoal gosta de falar no mercado financeiro. Ainda está atrás da curva de inflação, né? Tem que passar para poder ser minimamente contracionista.